Oi, somos Bruna, Caio, Laila, Sofia e Vitor, e esse é um seminário para a disciplina Biomas Brasileiros da Universidade Federal do ABC. Olá! Nesse trabalho vamos falar sobre o Pantanal e os impactos do turismo e da construção de hidrelétricas na região. Sendo o principal produto do ecoturismo brasileiro, o Pantanal é um bioma rico em biodiversidade e ecologicamente produtivo, mas existem questões importantes acerca das mudanças feitas na sua vegetação, como o desmatamento a fim de servir de pasto para gado e de espaço para agricultura, e do turismo não sustentável. O bioma conta com uma grande área úmida, que abrange partes dos territórios do Brasil, do Paraguai e da Bolívia. Sua sazonalidade anual de seca e enchente torna o ecossistema produtivo, mantendo enorme diversidade de espécies. A biodiversidade do bioma, com onças, capivaras e cervos, por exemplo, colabora na atração de visitantes para o local, tornando ainda mais significativo no cenário socioeconômico da região. Bom, a construção de pousadas e restaurantes, a circulação de veículos e a frequência de voos crescem conforme o turismo no local, o que colabora para o aumento de empregos e serviços, melhorando a economia na região. A socialização entre turistas e os nativos da região e o contato com a natureza incentivam a conscientização ambiental, o aprendizado e o respeito. Porém, o avanço do turismo no local não está sendo totalmente benéfico, causando grandes impactos na região. Dessa forma, o mercado não pode se sobrepor aos problemas ambientais. A extinção ou redução de espécies de um determinado local pode afetar significativamente a forma e a função do ecossistema. Quando a pesca é exagerada, os cardumes se exaurem e o tamanho dos peixes reduz, indicando a sobrepesca. Além disso, em algumas pousadas e fazendas ocorre o tratamento e descarte inadequados do lixo, aumentando o nível de resíduos nas margens dos rios. O desmatamento da vegetação do Pantanal afeta diretamente várias espécies, como o pacu, sendo um dos peixes mais importantes para a economia local. Ele se alimenta de sementes da palmeira nativa das florestas ripárias, impactadas pelo desmatamento. Obras de infraestrutura, como pequenas centrais hidrelétricas, afetam a dinâmica das enchentes na região, como iremos citar. Olá, eu sou Vitor Spinelli e vou começar falando sobre os impactos gerados com as construções de hidrelétricas no Pantanal. Existem projetos de hidrelétricas no Pantanal que algumas já estão até operando e sempre buscam o lucro de empresários e dos estados envolvidos. Bom, o Brasil ele é o país que detém o maior potencial hidrelétrico do mundo, ou seja, é a nossa principal fonte de energia. E na bacia do Alto do Rio Paraguai, existem 52 empreendimentos em operação, que representam 3,87% do total dos empreendimentos existentes no país. E essa região produz 1.192 quilowatts, que é responsável apenas por 0,70% da geração total de energia hídrica brasileira. E essa informação nos leva a concluir que cai por terra a narrativa construída de que o território ele é estratégico para essa atividade e que o Brasil depende dessa geração dessa região, né, da energia gerada nesse local. E quando analisamos os dados por empreendimentos, a gente detecta, é possível ver que é insignificante a produção dessas usinas perante a produção de outras regiões, né, de outros empreendimentos que existem aí pelo Brasil. Apesar de ser uma energia que não depende de combustíveis fósseis, uma grande hidrelétrica custa muito caro para construir, que tem um grande impacto ambiental. O impacto negativo da implantação desses empreendimentos é a mudança no modo de vida das populações que residem na região, onde será implantada a usina. E é importante também ressaltar que essas comunidades muitas vezes são grupos humanos, populações tradicionais, povos indígenas, quilombolas, comunidades ribeirinhas, cuja sobrevivência depende da utilização desses recursos provenientes desse local, e que possuem um território de ordem cultural. A geração, além disso, a geração de energia elétrica contribui para a emissão do dióxido de carbono e metano,
que são aí 2 gases potencialmente causadores do aquecimento global. E, sobretudo na região amazônica, que possui uma alta biodiversidade, há inevitavelmente a morte de organismos da flora do local, onde ocorre a construção dessas usinas. Quanto aos animais, ainda que seja feito o planejamento, na tentativa de retirar os organismos, não é possível assegurar que todos eles sejam salvos. E além disso, o represamento ele impõe mudança nos habitats do entorno do local. O solo da área que foi inundado, ele se torna inutilizável para outras finalidades. Bom, agora vamos aprofundar um pouco mais sobre os impactos das hidrelétricas, explicando como elas afetam tanto a população daquela região, quanto o ambiente e os seres vivos que vivem ali naquele ambiente. E esses projetos geram problemas no Pantanal, principalmente porque interferem no regime de suas cheias e secas, o que atrapalha também no equilíbrio da cobertura vegetal e altera a habitação de animais que antes viviam nas laterais dessas áreas alagadas. Além disso, atrapalha muito na ciclagem de nutrientes e no equilíbrio das vegetações aquáticas. Já falando sobre os impactos gerados na barragem em si, temos o acúmulo de sedimentos e o aumento de temperatura gerado naquela área, e também a retenção de nutrientes, podendo diminuir o oxigênio dissolvido na água e diminuindo as áreas inundáveis, o que altera ciclos migratórios de algumas espécies de peixes que podem levar até a extinção. Essas barragens também geram impactos sociais e econômicos, atrapalhando a vida da comunidade local, que depende de pesca para viver, especialmente os isqueiros, que pescam uma espécie específica que será usada como isca viva posteriormente. Isso sem contar os impactos no turismo, que várias áreas que podiam ser utilizadas para passeio acabam sendo destruídas ou não terem mais as suas características únicas. Como podemos minimizar os impactos do turismo na região do Pantanal? Algumas das medidas a serem tomadas são referentes ao monitoramento e à fiscalização dessas atividades de turismo, assim como a conscientização desses visitantes através de programas educacionais, programas que mostrem a importância e a singularidade do Pantanal e reforcem, né, despertem esse sentimento de ética com a natureza. Uma forma de fazer isso é integrar essas ações com os moradores tradicionais do local, assim como reverter todo o dinheiro possível para ações de conservação, para dessa forma tentar alcançar níveis cada vez mais altos de sustentabilidade. Como podemos minimizar os impactos das hidrelétricas na região do Pantanal? Bom, e por fim, com todos esses dados, a gente consegue concluir que essa região tem muitos problemas a serem enfrentados e que necessita de estratégias e políticas públicas para minimizar o impacto que essas regiões vêm sofrendo com essas hidrelétricas. Então, é preciso que o governo crie leis, normas, enfim, tenha mais fiscalização nessas regiões para que a gente possa vir a cuidar mais desses locais, né? E é importante destacar também que essas ações, elas têm que estar em linha, né, com a população ali que vive ali, que os povos que têm uma relação próxima com esses ambientes, né, poder dar a essas pessoas as condições de viver, continuar vivendo no ambiente que elas conhecem tão bem e tem sido fortemente atacada aí nos últimos tempos. Então é importante ressaltar isso. Existe também a iniciativa da sociedade civil chamada Avaliação Ambiental Estratégica, que visa avaliar os danos acumulativos e em conjunto
dos empreendimentos. E no caso do Pantanal, o objetivo é mostrar que essas hidrelétricas não fazem bem para o ambiente e tentar vetar os projetos que estão em andamento, que ainda estão sendo idealizados. Analisando esses dois artigos, a gente conseguiu ver duas atividades distintas, né, o turismo e a geração de energia, mas que apesar de ser distintos, eles geram impactos parecidos, acaba culminando em situações, em danos iguais. E em ambos os casos, a gente vê que as estratégias de mitigação e contingenciamento dos danos têm a ver com ações estatais e a ver com a participação e valorização das culturas tradicionais. Sem contar que políticas públicas e leis precisam ser criadas ou adaptadas para o bioma Pantanal, né, para atender às particularidades do local, tanto para as particularidades físicas e biológicas, quanto para as características sociais, né, que assim como os outros biomas e as outras regiões do Brasil, tem diferenças e diferenças que contam muito para a preservação do ambiente. Bom, essas aqui são as informações e os links dos artigos que a gente usou e os respectivos prints das publicações. É isso, muito obrigada por assistir.